Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma mesa de apresentação. Só antes de começar as comunicações, nós vamos passar a palavra para a Gaia Cunha, que é aluna daqui do curso de Letras. Ela fez algumas pinturas que estão fazendo parte da exposição na Biblioteca Florestan Fernandes, juntamente com a exposição dos livros da Eurídice e os vídeos que compõem os depoimentos dela. Então, passo a palavra para a Gaia. Começo agradecendo os organizadores do colóquio, o professor Dr. Ivan Marques e os alunos em doutoramento, Vanderlei Nunes Filho e Eduardo Marinho, tanto pela organização deste evento, quanto por receber o meu trabalho criativo aqui nesta apresentação e na exposição das pinturas na Biblioteca Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Acho que é melhor trocar, né? É motivo de muita alegria este diálogo ativo entre mim e Eurídice e entre nós e a Universidade de São Paulo. Agradeço também a todos vocês presentes e atentos à minha breve fala. A série Rosácea começou chamando-se Eurídice Fontella, e antes de decidir o nome definitivo, fiquei com a dúvida de denominá-la Transposição ou Rosácea. Entretanto, se olho para a Rosácea de Notre-Dame, que resistiu ao fogo, e entendo o porquê de Eurídice ter querido que fosse este o nome de seu primeiro livro, homenageado aqui neste colóquio Transposição, intitulado assim por interferência de seu editor à época. Transposição e Rosácea têm, contudo, uma mesma ideia de deslocamento, isto é, de uma coisa que é deslocada, ou melhor dizendo, é transformada em outra. Rosácea, como elemento arquitetônico, transforma a luz branca em luz matizada pelas cores do objeto. Já a transposição, como o próprio nome diz, é ato ou efeito de transpor, passar além de ou por cima de, ultrapassar. Atento-me aqui a esta ideia e cito um comentário de Eurídice a respeito dos poemas publicados na Revista de Cultura e Vozes, no início de 1997. Abro aspas. A poesia implica um impulso essencial para o mais alto, talvez para o ultra-humano. Este impulso, penso eu, é o da transposição euridiana, sua essência genuína, a rosácea transformadora que transforma o caos em plenitude, a lucidez em poesia. Curiosamente, foi no poema Transposição que encontrei dentro de um verso o meu impulso para pintar seus poemas. Cito o fragmento do verso. Tudo se recria. Reconheço certa ingenuidade minha ao me lançar nesta leitura visual, mas é a mesma ingenuidade, como Eurídice mesmo disse, sem a qual não se cria. Tomada pelo apelo imagético de sua obra, e aqui eu vou abrir um comentário para dizer que, para além ou antes de uma reflexão metafísica ou filosófica dos poemas de Eurídice, eu entendo que os poemas dela nos convocam mesmo para a imaginação. E para mim isso foi sempre muito óbvio, porque eu comecei a ler os poemas de Eurídice e senti vontade de pegar um lápis e começar a desenhar o que eu lia. E isso se confirmou com um comentário que a Patrícia fez comigo, de que tem uma entrevista, eu não vi essa entrevista ainda, que diz que a Eurídice fala, né, que ela ela faz com as palavras o que uma artista visual fazia com as obras dela, né? Mireille Scandel. E eu acho que é isso, assim, a Eurídice, os poemas de Eurídice, quer o tempo todo que imaginemos, né, os símbolos, as imagens,
Por isso comecei a esboçar croquis de seus poemas, cruzando leituras diversas e recortadas, fazendo uma espécie de colagem para criar as palavras em imagens. Aqui lembro com Mário de Andrade que o desenho é mesmo uma arte intermediária capaz de transportar o não existente para o existente, o real para o abstrato, a dança para a escultura, a poesia para a pintura e assim por diante. Comentando um pouco brevemente assim sobre as pinturas. Será que foi? Esta pintura eu fiz inspirada no conceito do livro Rosácea, mas depois de pronta eu li 2 poemas que eu acho que os poemas ilustraram a pintura. Foram os poemas Rosácea e o poema do Leque, que estão no livro Elianto. O Estrela Impiedosa foi inspirado nos poemas Estrela, Poema e Via. O quadro Círculos eu fiz a partir dos poemas Círculos, Círculo e Quadros. O quadro Diálogo, eu refiz esse quadro, eu não gostei desse que eu estou apresentando, mas eu acabei perdendo o original, mas eu fiz ele a partir unicamente do poema Diálogo mesmo, que ela comenta, né, variável, asa, lúcida. O Antipássaro, eu queria uma imagem que fizesse referência ao pássaro, né? Então, eu peguei esse poema, O Antipássaro, que eu acho que é o que eu mais gosto de todos, assim. O quadro Cosmos, pintei me baseando no poema Mapa e no conteúdo da fala de Eurídice a respeito do livro Rosácea, né, que ela fala que são coisas desorganizadas e fundo de gaveta, né? E essa palavra cosmos, eu acho que ela é bem representativa do que é Eurídice, né? Essa união do caos com a coisa organizada, né? A Eurídice, enquanto personalidade, enquanto poeta, ela é uma pessoa extremamente organizada, ao passo que a pessoa Eurídice, né, ela é extremamente caótica. E, por fim, o poema que foi usado como capa do livro que vai ser lançado aqui. Este quadro eu fiz me baseando no poema Arabesco, que ela faz referência ao texto em mosaico, mas também tem uma transposição nele em que ela comenta uma gradação de luz, né? Essas letras Vs que vão caindo de linha a linha, eu tento mostrar essa gradação de luz. Tem também o poema Cores, todas as cores dele eu tirei desse poema Cores. O poema Fala, em que ela diz, né, a palavra é densa e nos fere, a palavra como um elemento inferior, né, trazendo essa ideia de densidade como algo que cai por ser mais denso, e nos fere estes elementos mais escuros, talvez trazendo referência a espinhos, né? E também o poema, que eu acho que é o central dele, porque no poema ela diz, né, o silêncio além do branco, e é o silêncio que é dissolvido em palavra, né? Em cima, na parte superior, tem a palavra alva, trazendo essa referência ao branco, e à medida que vai caindo, tem essa dissolução das palavras em palavra. Eu acho que é isso. Uhum. Tem uma reentrância só numa parte aqui, que é como se o quadro, né, como se a moldura entrasse no quadro, mas só naquele lugar onde está escrito lava e lavra. Só naquele lugar. Direito. Quebra da moldura, direito. Tá vendo? Tem uma passagem que você colocou laranja.
Eu acho que foi algo assim, ocasional. Não tem uma justificativa. Olhando aqui parece diferente, não parece? Eu acho que a projeção atrapalhou um pouco a cor, não é? Não é isso? Aqui, ó, é a mesma cor? Eu acho que foi. E todas as palavras eu tirei de poemas, né? Com exceção da segunda, que talvez traz uma referência à palavra pavor, né? Porque ela tem muito essa ideia de a lucidez ser algum sofrimento, né? Alguma coisa assim negativa. O silêncio como sendo um sofrimento mesmo, né? A lucidez. Mas a palavra lavra, lar. A palavra lar está num poema chamado Poema, eu acho, se não me engano. E, enfim, é isso. Obrigada. Acho que é melhor eu sair, né? Passo a palavra agora para o Alan Alves, que ele é graduando em Letras pela UFRJ e mestrando em Literatura e Cultura pela PUC-Rio. E o texto dele é titulado O Duplo e Seus Caminhos, o mito na poesia de Eurídice Fontella. Dá para ouvir? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, ao Vanderlei pela proposta de organização do evento, ao professor Ivan, ao Eduardo. Fala mais alto. Agradecer ao Eduardo, agradecer meus professores aqui presentes, Patrícia, ao Paulo e aos demais presentes, né? Um evento tão importante, homenagear a Eurídice. Bem, a proposta da minha pesquisa, né, eu tentei colocar um pouco focado mais em transposição, a busca do mito na poesia da Eurídice. Geralmente, as pesquisas feitas sobre Eurídice Fontella tendem a privilegiar mais essa questão do símbolo, né? Algumas outras, então, focam mais na linguagem. Como símbolo específico, eu escolhi o mito, para tentar entender de um modo filosófico, talvez, uma tentativa de latência em relação ao sublime, de modo que a minha comunicação talvez dialogue um pouco com a fala do professor Alcides. Vamos começar. Desde sua estreia há 50 anos, a poesia de Eurídice Fontella tem seduzido e desassossegado a todo pesquisador que se empenha a pensar o cenário da produção literária no Brasil. Convergida no contemporâneo que diluiu os movimentos coletivos em projetos individuais, sua obra produz um efeito de duplo estar. Ao mesmo tempo que em que já se parece ter dito tanto, exterioriza-se ainda o vazio de que há muito a se dizer. Alcides Vilaça, em seu ensaio Símbolo e Acontecimento na Poesia de Eurídice, ensaio que ele disponibilizou há pouco, conseguiu exprimir tal sensação partilhada pelos que se debruçam na poesia da São Joanense. Abre aspas para citar Alcides. Em que águas, afinal, navega ou lança âncoras a poesia sem rótulos de Eurídice? Uma pergunta que ele lançou 27 anos e ainda está sem resposta. Ao legendar um universo simbólico cujo condom da palavra manifesta um encanto enigma, o leitor que se põe a mergulho parece naufragar ante a profecia de Sibila. Contudo, meu intuito central consiste em tarefa aparentemente modesta. De que modo se apresenta o mito, o mítico, na poesia de Eurídice Fontella? Qual o imaginário construído no texto poético da autora aqui homenageada? Talvez, como um incauto que tenta capturar Proteu, a proposta do percurso consista mais na sabedoria da viagem que no vazio tédio da chegada. Como sabemos, a relação entre poetas e mitos é originária. Haveria mito sem poesia ou poesia sem mito? Se abrirmos mão da concepção comum de mito, que só é assim concebido num recorte específico da história, veremos que não é o poeta que usa os mitos existentes, mas são eles, os próprios poetas, os criadores de mitos. Desta festa da inteligência, nas palavras de Valéry, ou naquilo que em língua portuguesa Fernando Pessoa tenha formulado melhor ao dizer, abre aspas, desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém na humanidade. A figuração do desejo que se encarna em verbo, lembremos, é também palavra. O mito é palavra autônoma. Guimarães Rosa, em entrevista a Gunther Lohent, nos conta que cada palavra é, segundo a sua essência, um poema. A brilhante operação feita pelo escritor é digna de reflexão, isto é, ao transpor o que habitualmente é e não é óbvio que um poema é feito de palavras, como soube Edgar Degas ao questionar Stéphane Mallarmé,
O autor cria uma camada de interpretação além, que as palavras unicamente são também poemas. Este deslocamento da ordem da linguagem e do pensamento é a condição primeira do discurso poético e filosófico. Desta mudança da ordem, em que se origina o espanto poético, Talmazen, na metafísica de Aristóteles, menciona, ou também se pode falar do instante poético que o Cid mencionou, o Bachelard, né, cuja produção fissura a linguagem prática das coisas, né, marcando, por exemplo, Hans Blumenberg cita no Riso da Serva de Trácia, essa condição do filósofo que olhar cai no poço, que olhar, né, aos céus, ele busca uma outra forma de compreender o real. Em nossa pesquisa acerca do universo poético de Eurídice, elencamos 4 divindades que se configuram enquanto complexos temáticos vitais em sua obra. Já partindo mais para um mote que me instiga a pesquisar. São elas Eos, ou Aurora, como é a forma que ela mais utiliza, a forma romana, Ananke, Kairos e Eros. Gostaria de tratar acerca da primeira, a divindade poética do amanhecer, cujos dedos rosados abrem as portas do céu para que Hélio possa atravessar em carruagem. A aurora representa o movimento e o recomeço, símbolo do respirar dos dias, de luz e plenitude que jamais cessa de ser esperança em cada um de nós. Isso é a citação do Jean Chevalier, naquele dicionário dos símbolos. O amanhecer é mais que fenômeno, é condição necessária. Para isso, para elencar essa presença do amanhecer, porque ela trata muito da luz, mas também da produção da luz enquanto movimento, né? Eu escolhi um poema para a gente ler aqui, que é o 5º poema de transposição, que é o poema 1, ou poema 1, vai depender da leitura. Sol novo e fluente. O sol novo e fluente transfigura, o sol novo e fluente transfigura a vivência. Outra figura nasce e subsiste, plena. É um renascer contínuo que nela se inaugura. Vida nunca acabada tentando o absoluto. Espírito nascido das águas intranquilas. Verbo fixado, sol novo e fluente. Do aspecto formal fonológico, há 3 estrofes de 4 versos em que se nota, com exceção do último verso, a presença de hexassílabos não rimados, não se tratando, todavia, de hemísticos cortados do verso alexandrino. O último, contudo, de 4 sílabas, marca uma característica central na poesia de Eurídice, a conversão ao menos, ao silêncio criado também pela forma. Ela vai diminuindo um pouco pelos versos, ela vai acabando diminuindo um pouco os versos para marcar um silêncio. No primeiro verso, um novo sol que flui transfigura o existir, fazendo renascer outra figura que perdura, simbolização do recomeço. Há movimento, a ação que se reconstitui. E é este movimento novo, do contínuo, que a segunda estrofe inaugura a vida intermitente que tenta o uno, isto é, o acontecer. Então o duplo que eu marquei foi pelo recomeço e pelo acontecer, esse duplo caminho do mito. Significativa, a terceira estrofe exemplifica o desfecho e a abertura deste mesmo movimento. É importante que a força do verso que nos conta do espírito nascido das águas intranquilas, marcando esse verso que ficou na minha cabeça durante um tempo, né? O símbolo da água, potencial fonte de vida, meio de purificação e regenerescência, poderia suscitar a análise da condição do nascimento, do ventre, ou de Afrodite, figura irreprimível de fecundidade, também nascida das águas, que se imiscuiria como mãe força de um Eros, cujo elemento motriz representa a força de atração entre os homens. Todavia, e é uma marcação que eu faço, porque a transposição tem uma presença maior de uma filosofia católica, de um elemento mais religioso, apesar de eu ter focado nos gregos. Todavia, o movimento mítico que encontra melhor intertextualidade é nos evangelhos de João. Aí a leitura que eu faço desse poema tem a ver muito com João, que é o mais filosófico dos livros, né, do Novo Testamento. Sendo o 4º evangélico do Novo Testamento, considerado o único não sinótico, o livro do apóstolo Amágico é o mais filosófico das novas doutrinas. É no evangelho joanino que se encontram formulações cosmogônicas, elencando ao uno os elementos da filosofia grega como arquê, physis, cosmos e logos. É muito bonito ler o evangelho de João no grego koiné, né? Se no Gênesis hebraico a religião nos diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, João nos conta que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo, criando uma temporalidade ainda mais originária em relação à criação.
né? João vai, se o Gênesis, Deus criou o céu, e João vem anterior. Antes da criação existia algo anterior a isso. É interessante notar, fazendo uma citação, abrindo aspas, num estudo do Emanuel Carneiro Leão, dos Santos Evangelhos, ele menciona que a produção desse evangelho, ele parte do uno e vai se crescendo como se fossem círculos concêntricos. Me lembra também dessa fala do Alcides sobre Eurídice. Criando uma temporalidade ainda mais originária em relação à criação. Antes que Deus pudesse criar o céu e a terra, era ele o próprio Logos, o verbo fixado. E prossegue nos contando que essa luz, o verbo, Logos, entre aspas, era a unidade verdadeira que, vinda do mundo, ilumina todo ser humano. Em decorrência, são presentificados os elementos de uma iniciação, né, matéria comum à poesia da autora, que também representa um pouco o movimento. A iniciação, estudando os símbolos, ela é quando alguém deixa de existir para uma vida marcado para partir de outra. Então, elementos de iniciação em relação à vida adulta, tudo mais, quando você deixa de ser alguma coisa, se torna outro. Também é presente, ao meu ver, na poesia da Eurídice. É no terceiro livro de João que se manifesta uma questão de vida e coragem. Nicodemos, o fariseu convertido, expressa sua angústia ao questionar o verbo encarnado acerca do recomeço. Abre aspas, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Cuja resposta de Cristo fora, a não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino dos céus. O Logos, verbo, seguindo com a afirmação, aquilo que nasce da carne é da carne, e aquilo que nasce do Espírito é do Espírito. É muito poético isso, nascer o verbo que se torna carne, a palavra que se torna presença. Nesse sentido, o mesmo sol novo e fluente que inicia o poema termina, mas de modo novo. Não se trata, claro, de mera apologia à esperança descabida, já que, ao menos aqui, é o movimento o nervo do poema, mas não há como se passar incólume a ela. Basta nos lembrar que a aurora nos acode enquanto escuridão. O dia, que suplanta a noite, também é transposição, também é movimento, necessário para renovar os duros tecidos dos trabalhos e os dias. E também não é isto, como nos conta Eurídice, parte da relação entre poesia e filosofia, a renovação, aquilo que, segundo a própria poeta, abre aspas para citar a Eurídice, juntas sempre colaboram para recriar e renovar a nossa própria humanidade? Pois bem, é isso. Enfim. Obrigado, Alan, pela fala. Nós vamos seguir a ordem, as comunicações, e ao fim a gente faz as perguntas, e a gente conversa um pouquinho sobre cada fala, ok? Passando aqui na ordem alfabética, vamos para a Roberta Villa. A Roberta ela terminou o mestrado dela, ela aqui da Casa das Letras, da Literatura Brasileira, em 2014, com o mestrado intitulado Entre a Potência e a Possibilidade, sob a orientação da Simone Ruffinoni. A Roberta vai falar sobre, o título da sua fala é Torres Abstratas e Estrelas Impossíveis, a aguda consciência oridiana. Você quer passar para cá? A água não vai chegando no computador. Eu falo melhor, minha voz eu acho que... A água na mesa aí. Só para não ficar o ar em cima de mim, que eu tô com fome. Tem uma água aí, ó. Vai. Eu vou abrir aqui. Por que tá desse jeito? Não sei, mas aqui parece inteiro. Tá bom assim, né? Aperta F5. Tá bom. Aperta F5. F5. Onde que é F5? Lá em cima. Gente, boa tarde. Eu quero agradecer a organização do evento. É importante, né, a gente retomar a Eurídice. Tem muita coisa mesmo na Eurídice para a gente pesquisar ainda. Eu não estou mais na crítica literária, mas como o meu mestrado foi sobre a Eurídice, eu quis participar do evento, né? Mas a minha fala, ela é uma fala panorâmica sobre a obra, tem a ver com a minha pesquisa. O meu mestrado foi feito dessa forma, né? Foi uma leitura panorâmica mesmo sobre a obra, buscando entender os principais procedimentos, o movimento mesmo que a obra traz para o leitor, né? Que é o que eu senti na Eurídice. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi, como foi falado, né, antes nas mesas anteriores. Às vezes a gente lê e não entende, mas me deixou muito incomodada, porque eu senti que era
uma poesia potente, uma poesia que queria comunicar muita coisa. Então, eu passei a pesquisar e consegui me relacionar melhor com esse sentimento de impotência, né, de pequenez em frente à obra. Eu vou ler o meu texto, que é melhor, para não me perder aqui na fala, mas já antecipando, né, que eu vou passar de forma mais panorâmica e não vou ficar parando muito para fazer a leitura formal dos poemas, tá? Mas o meu objetivo aqui é entender mesmo a articulação e o movimento dessa transposição que se dá de livro a livro. A tarefa de verbalizar a sensação estética de potência e impossibilidade causada pela poética oridiana não é simples, principalmente se tratando de um estilo que inebria o leitor com seus silêncios, joga com os limites da linguagem, desorienta os sentidos por caminhos subterrâneos, realizando-se entre as eclipses do sujeito lírico e o êxtase da permanente lucidez desta consciência poética. Como declarado na epígrafe do seu primeiro livro, Transposição, de 69, Eurídice Fontella se propõe a um passo de, como se estivesse muito perto do que pretende expressar, mas sem poder efetivamente atingi-lo. A expressividade oridiana exige uma leitura atenta, desacelerada, para se depreender os sentidos que vão sendo tramados no fluxo de inter-relações simbólicas que se inicia desde o primeiro verso do primeiro livro, Na Manhã que Desperta. O repertório simbólico oridiano compreende um circuito de imagens engenhosamente entrelaçadas e, portanto, por vezes para se compreender alguns significados de determinados poemas, é necessário agregá-los ao percurso poético anteriormente constituído. Em síntese, a organização lexical da obra parte de 3 grandes grupos semânticos: o universo da linguagem, o mundo natural, o mundo da existência humana. Esses 3 grandes grupos são explorados de modo articulado dentro de uma dinâmica de contínuo espelhamento entre os termos. Há casos em que seria muito difícil uma classificação estanque, como o do termo espelho e do termo círculo, que, mais do que símbolos, assentam procedimentos estéticos fundamentais a esta poética. O círculo, não obstante, organiza a engrenagem da contínua transposição. Esta irrompe desde a genealogia da obra, com os poemas de criação e nascimento do seu primeiro livro, até o desfecho de seu ciclo, com as metáforas de morte e dissolução da última publicação, Teia. Neste percurso de transposição contínua, o que fica entre um poema e o outro é o rumor de um sentimento paradoxal que mistura sensações contraditórias de dor e prazer. E desse sentimento surge a possibilidade de apresentação de algo inapresentável, de algo que não pode ser experimentado diretamente pelo entendimento. Esta é uma citação do Schiller, utilizado pelo autor para conceituar o que define como sublime. Encaixa-se bem na tentativa de elucidar como se desenvolvem as significações da poética oridiana. É possível identificar determinadas aspirações de sua poesia consoantes este conceito, como a ânsia por depreender-se da razão para atingir a liberdade intacta, a contemplação de metáforas que fundem encantamento e desengano, inebriação e temor. Não obstante, a repetição insistente dos mesmos símbolos e palavras resulta em um repertório de mínima extensão vocabular, uma característica marcante da obra de Eurídice Fontella, e amplamente discutida por sua fortuna crítica. O efeito desta concisão autorreferente já foi descrito como espiral poética, mobile, parcimoniosa opulência, caleidoscópio. Sobretudo, este movimento é anunciado desde o primeiro livro, e conforme afirma Augusto Massi, transposição é a base de um espiral. Na obra de Eurídice, um poema fecunda o outro, o fruto está na raiz. A primeira fase de sua produção, de transposição à alba, utiliza abundantemente da alusão ao céu, por meio de figuras que a ele se relacionam, como o sol, a aurora, nuvens, luz cósmica, entre outros. O desejo de atingir o céu fecundamente está impregnado pela ânsia do voo, tendo a figuração do pássaro como seu principal representante, pois este simboliza a leveza, a alma liberta, a redenção do peso material da ordem terrena. Pouso. Ó pássaro, em minha mão encontram-se tua liberdade intacta, minha aguda consciência.
Ó pássaro, em minha mão, teu canto, de vitalidade pura, encontra a minha humanidade. Ó pássaro, em minha mão, pousado, será possível cantarmos em uníssono? Se és o raro pouso do sentimento vivo, e eu, pranto vertido na palavra. A maneira contemplativa como é apresentado o pássaro singulariza-o como representante da liberdade intacta, com a qual o eu lírico almeja comungar. Será possível cantarmos em uníssono? Como elo entre o poeta e pássaro está a mão, que o abriga durante o pouso. A mão, aliança entre os seres, apreende uma sobreposição de metáforas que consagram o fundamento do poema. Ao acolher o pássaro, concretiza a ação do pouso. A atenção está no fato de que o poeta e o pássaro só podem se tocar no momento do pouso, ou seja, na ausência do voo, ação que consagra a liberdade intacta, que não pode ser apreendida pelas mãos. O poeta deseja cantar, poetizar, no mesmo tom do pássaro, a afinação de vitalidade pura. Mas se o pássaro possui os sentidos intactos, a ele resta o pranto vertido na palavra. Ao contrário da liberdade intacta do pássaro, o elemento humano e pesaroso da aguda consciência interrompe a possibilidade de lançar-se às alturas. O pouso exprime o instante pleno no qual o eu lírico está o mais próximo possível do pássaro. Então ele o observa, o contempla com a sua humana consciência. O termo pouso pode ser entendido como efetivo momento da criação poética, e o pássaro, por sua vez, personifica a poesia. Assim, pousado em mãos, simboliza o instante em que o poeta toma posse da liberdade e, deste modo, compõe seu próprio canto. Durante um peculiar instante, o pouso consagra-se como plena potência poética. Contudo, o pouso desabilita a completude da liberdade intacta contida no voo. Logo, tem o seu lado trágico, pranto vertido na palavra, por expor à consciência o quão débil é o alcance humano frente à possibilidade de voar. Rememorando a epígrafe de transposição, o pouso está a um passo do voo, fundindo o estado de alegria, ao tocar o pássaro, com o sofrimento, por conter o voo. Esta sensação heterogênea entre temor e euforia pode ser lida como um aspecto sublime. Pássaro e poema inspiram o voo, desejo libertário, na medida em que o céu de Eurídice, por vezes, nos transmite uma utopia. Esta ânsia do voo, da poesia como passo além terra, exprime um desejo de sublimação, de plenitude. Contudo, a elevação ao céu será, ao longo da obra, paulatinamente confrontada com a presença do abismo. De livro a livro, é possível destacar as mais variadas expressões que remeterão à imagética de queda ou profundeza, como o sol cai até o solo, ritmo submerso, fonte oculta, rio subterrâneo, poço das coisas frustradas, a queda se deu na pedra, raiz cega. O termo abismo, contudo, é evocado pela primeira vez na obra em meio à natureza consternada e oprimida do livro Elianto, de 73. Surge na última estrofe do último verso do poema Oposição, com o encontro de, entre aspas, arcanjos contrários, sendo a mesma existência em dois sentidos. É um verso de um poema que se chama Oposição. Paradoxalmente, o termo abismo é introduzido na obra por meio das asas, que dos anjos passam ao pássaro arcaico e arcano. Então, no livro Elianto, o termo abismo é introduzido pela primeira vez, no primeiro poema Oposição, que vem pela ideia dos arcanjos, e no próximo poema Gênesis, vem pela asa do pássaro mesmo. Ou seja, o abismo ele surge na obra a partir das asas, né? Gênesis. Um pássaro arcaico com sabor de origem, pairou, pássaro arcano sobre os mares. Um pássaro, movendo-se, espelhando-se, em águas plenas, desvelou o sangue. Um pássaro silente abriu as asas, plenas de luz profunda, sobre as águas. Um pássaro invocou mudamente o abismo. Na Gênesis oridiana, o pássaro arcaico de caráter angelical conduz o leitor a um cenário pré-civilizatório, bastante similar àquele mencionado pelo livro Gênesis, da Bíblia judaico-cristã, no episódio da criação do mundo.
Há um destaque para a simbologia da água, bem como para a luz como instrumento vital de criação. Da terceira para a quarta estrofe, ocorre a passagem da luz profunda ao abismo, quando um pássaro silente abriu as asas plenas de luz profunda sobre as águas. Ou seja, são as asas com sua luz profunda que prenunciam o abismo. Quero enfatizar com este poema a evocação do abismo posterior à ocorrência da luz. A presença da luz ao longo da obra se revela como uma figuração da aguda consciência. Se na Bíblia a criação divina vem habitar e dissipar o vácuo informe que estava posto no primórdio dos tempos, já no poema o abismo é o ponto final, o cume dos mares, do sangue e da luz profunda. O abismo trará a gravidade que puxa a poética oridiana ao chão, tirando-a da rarefação de estar entre nuvens. É um dos aspectos, tá? Não é o aspecto, é um dos. Para Otávio Paz, a aparição do abismo na poesia contemporânea tende a representar a perda da imagem do mundo e uma crise de significados, de tal maneira, abre aspas, o espaço se desagrega e se expande, o tempo se torna descontínuo e o mundo todo se desfaz em pedaços, fecha aspas. A hipótese é de que o tempestuoso momento histórico vivido pela autora não passa alheio à sua produção poética. Apesar de sua aparente propensão ao etéreo, na primeira fase de transposição, até Alba, em seus poemas há marcas da realidade, ainda que estilística e imageticamente mediadas. Em Elianto, o surgimento da ordem abissal já indica: não mais o céu é o limite, o céu é o princípio da queda, e o abismo é o oxímoro do limite. Como metáfora que sintetiza o cruzamento entre altitude e precipício, não por acaso surge por meio do voo, por meio das asas, das figurações elevadas e incursões ao céu. Na poética, pode-se inferir que a relação entre céu e abismo, voo e queda, intensificada de livro a livro, retrata certo espírito de época, captando o rumor da vida contemporânea em direção à vacuidade, de modo que o abismo de Eurídice implica numa experiência estética de desabrigo, vertigem, solidão. Diante de seus versos, subcutaneamente, tramita a instabilidade contemporânea de um mundo sem chão. E diante do abismo, descobre-se uma fissura, na qual poesia e vida se encontram. Enredada pela suposta serenidade do silêncio e mansidão de suas águas, jardins, fontes e estrelas, em Eurídice há uma violência enrustida. No conjunto da obra, a referência ao real parece inconstante, mas se insistirmos em sua procura, encontraremos seus primeiros sinais mais facilmente notáveis, mediados por termos como dor, cruel, pesar, real, humano, humanidade, bem como por um conjunto de imagens em torno do qual se pode chamar a eclosão do sangue. Isso eu aprendi com Ivan Marques. Penetrando as camadas subterrâneas dos poemas, em que estão os sentidos ocultos e mais interessantes, nota-se a problematização do próprio fazer poético, inquirindo as contradições entre arte e vida, poesia e realidade. Sua aparente incomunicabilidade retoma o topos da Torre de Marfim. No entanto, há uma gravidade em seus versos que tende a tensionar a poesia, chocando-a contra a permanente lembrança do mundo real. Torres. Esse é um dos meus preferidos. Construir torres abstratas, porém a luta é real. Sobre a luta, nossa visão se constrói. O real nos doerá para sempre. As torres tradicionalmente simbolizam um distanciamento do mundo, uma defesa às agressões externas. O poema inicia-se pela construção de torres abstratas, e logo o enfático, porém, rompe o movimento de interiorização contida no ato de construir torres abstratas e contrapõe-se a ele, fazendo emergir a esfera da luta real. Há duas dimensões abordadas no poema, uma das questões abstratas, as torres, e outra objetiva, luta real, introduzida pela conjunção porém, no ímpeto de alertar. Esta torre abstrata é uma luta real. O emprego do verbo construir traz a acepção da concretude impressa neste campo semântico, ou seja, transporta a metáfora da torre abstrata para além da imaterialidade do pensamento, conferindo ao objeto um aspecto de solidez. Entre o segundo e o terceiro verso, a luta é real. Sobre a luta, cria-se a sensação de que
as duas dimensões de luta duelam, a empírica e a outra como substrato da primeira. O efeito estético criado a partir desta sobreposição de lutas transfere para a palavra luta aquilo que é próprio ao signo torre, uma estrutura, um abrigo no qual se tem ampla visão do horizonte, uma amplitude de olhar sobre a realidade. A rigidez e rapidez das sentenças culminam em o real nos doerá para sempre, resultado tanto da luta abstrata quanto da concreta. Nesta batalha entre o concreto e o abstrato, contido na imagem da construção da torre, é possível inferir uma inquietação latente, o duelo entre o ideal de plenitude do poema e a consciência de sua limitação frente às circunstâncias da ordem concreta do mundo. Ora, o próprio fazer poético é uma luta não empírica em primeira instância, pois acontece no reino da linguagem dos sentidos, mas depois, ao decodificar-se em texto, palavras grafadas ou faladas, quando se torna materializado de algum modo, se dispõe a enfrentar a realidade que o antecede. Ao enunciar a construção de torres abstratas, Eurídice Fontella problematiza sua própria impotência, e daí extrai o suprassumo de sua poética, a capacidade de, agora eu cito o Antônio Cândido, ser diáfana, mais densa, alada e cheia de peso. Diante de seus versos, temos a ânsia do voo, palavra como potência, e a concretude do chão, o reconhecimento da impossibilidade de voar. Retomando a trajetória da simbologia do pássaro ao longo da obra, percebe-se o ideal do voo seguindo em direção a um trágico desfecho. Apesar da autora vislumbrar a poesia enquanto objeto sublime, o que sobressai na obra é a aguda consciência de sua inaptidão para intervir no que tange a realidade do mundo. Ao fim, frustrado, o voo de Eurídice Fontella vem embebido pelo legado drummondiano da fase de claro enigma, sobre a, agora eu cito o Wagner Camilo, o professor Wagner Camilo, sobre a impotência, abre aspas, impotência da subjetividade lírica e a descrença no poder do verbo poético, fecha aspas. Enquanto a simbologia do pássaro remete ao fazer poético, a presença do abismo aponta a insipidez e instabilidade de nossa existência, em especial após a queda de tantos ideais antes compreendidos como universais, ideais de humanismo, ideais de revolução. Reafirmo, portanto, que no movimento de contínua transposição de sentidos, que se adensa ao longo da obra, a poética de Eurídice passa, então, de uma estética de sublime celeste ao sublime abissal, assinalando, deste modo, a ruptura com a fase inicial de inclinação ao transcendente, aparente inclinação. Depois, ao longo da obra completa, a gente percebe que é uma aparente inclinação. A publicação do livro Rosácea, de 86, será um marco desta mudança de dicção. Neste livro, encontra-se o seguinte poema, Antigênesis. Aí eu coloquei um do lado do outro, já para ir finalizando, né? Senão é muito poema para destacar. Quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha no meu mestrado, né? Não está corrigido, viu, gente? Não ficou 100%, mas as ideias gerais estão lá, né? E para quem faz pesquisa, eu recomendo, de verdade. Tem muita citação ali, muitos dados legais para vocês. Antigênesis. Abóboda partida, os céus se rompem. Terra solvida, vida finda. O sopro reabsorve-se. E a escuríssima água bebe a luz. Na Antigênesis, a vida finda, fim dos tempos, é acompanhada pelo fim da luz e o escuro revela a morte. A água original, escuríssima, surge liquidando o tempo e o espaço ao beber a luz. Assim como neste poema, toda a estética de Rosácea é taciturna, e desta forma permanecerá na publicação seguinte, Teia, contrapondo-se ao espírito de germinação impresso no primeiro livro, onde a iluminação solar vivifica os sentidos e desperta a poesia. Mas é especialmente no livro Teia que a morte passa a ser uma diretriz poética, tanto que o próprio título remete à estratégia da aranha, alude à espera do fenecer. O poema seguinte é o Apocalipse do livro Teia. Apocalipse. Uma estrela atrai a luz. Uma estrela suga o resto do resto. O silêncio. Elide os deuses. Implode. Acaba, morre. Finalissimamente.
Tem uns poemas do Eurídice que são difíceis de ler, né? Esses que ela quebra, é muito difícil de ler. A estrela, objeto sublime inalcançável, dentro da conjuntura teia, vem contrapondo-se a toda uma ambientação pétrea e cinza dos poemas anteriores deste livro. Apocalipse revisita Antigênesis, de Rosácia, recuperando sua narrativa. Haja vista, no momento em que se extingue a luz, que os atos apocalípticos ocorrem. Sucção, escuridão, implosão, morte, o fim. Encoberta pela atmosfera mítica, no desenlace da poética oridiana, a luz que se apaga constata a finitude humana, a mortalidade da natureza, o fim do mundo. Tema cada vez mais urgente para as ciências humanas, biológicas, econômicas contemporâneas, o fim do mundo está previsto por distintos motivos, passando por questões políticas, como guerra, escassez de comida, de água, de recursos básicos à vida, ao superaquecimento ou resfriamento do globo, chegando até abordagens que transcendem a absoluta e vã ação humana, como o choque de meteoros. A simbologia da estrela, por sua vez, percorre o conjunto da obra com seu longínquo brilho. Apresenta uma intangibilidade que é liricamente captada para figurar sensações inefáveis, comunicando sentimentos da aguda consciência. Na escuridão da noite, a estrela é fonte de luz intensa e inalcançável, como as utopias, capazes de iluminar a obscuridade do mundo. Agora vou citar uma quadra do livro Alba. Próxima, mas ainda estrela. Muito mais estrela que próxima. Essa singela quadra, nomeada por Estrela Próxima, que faz parte do livro Alba, de 83, ela é posteriormente revisitada no livro Rosácea, e retoma o título, né, que retoma o título do mesmo poema. A Eurídice, ela tem um pouco dessa característica mesmo, além da autorreferência, ela retoma os títulos, ela cria um título, depois faz o antitítulo, né, antigênese, enfim. A estrela próxima. A poesia é impossível. O amor é mais que impossível. A vida, a morte, loucamente impossíveis. Só a estrela existe. Só existe o impossível. A presença distante, porém incandescente das estrelas tem marcado o lugar da utopia na tradição lírica brasileira, especialmente a partir da obra de Manuel Bandeira, onde a simbologia estelar relaciona-se ao alumbramento, à expressão metonímica da própria poesia, ao sublime e ao impossível. Esses três últimos tópicos também são relevantes na poética de Eurídice Fontella. As ideias utópicas exprimem uma força subversiva em relação a algo que vale a pena lutar, e colocam a humanidade diante de um horizonte radicalmente melhor, de modo que a utopia, agora eu vou citar o Boaventura, tá, de Souza Santos, abre aspas, é antes de tudo um topos da consciência antecipadora, fecha aspas. Fala, nossa, mas coisa tão pouquinha, você podia ter parafraseado, né? Não, mas eu gosto de citar alguns autores, eu faço questão, mesmo que seja uma linha, porque às vezes a gente escreve um parágrafo, nossa, a gente está parafraseando. Mas a ideia original a gente leu ali, a gente bebeu ali. Então, e tem frases que são tão bonitas que eu não gosto de distorcer, não. Tá? Enfim, é meu estilo mesmo. Não obstante, a arte e o artista tendem a ser receptáculos privilegiados da utopia, ao construírem torres abstratas, porém de lutas reais. Estou acabando. A aspiração utópica, sobretudo, emana na obra relacionada à imagética do céu, espaço do sublime. Ora surge nas asas e no voo do pássaro, mas especialmente habita a simbologia da estrela. Enquanto o pássaro representa a potência da poesia, a estrela indica a impossibilidade. No caso de estrela e pássaro, entre os termos, há mais pontos em consonância do que uma direção divergente. Ambos habitam o céu e sinalizam o ideal poético da necessária utopia. Mas então, o que levaria um elemento à esfera da potência e o outro à esfera da impossibilidade? O pássaro, oscilando entre pouso e voo, atua como um elo entre o homem e o céu, o material e o transcendente. E apesar de atingir o céu, ele é capaz de tocar o chão e deparar-se com as mãos humanas, enquanto a estrela jamais descerá à terra. E se um dia isso ocorrer, causará o efeito de um cataclisma meteórico. Será a nossa aniquilação.
Assim, o anseio de tocar o pássaro repercute na ordem da potência. Já o anseio de tocar a estrela é da ordem da impossibilidade. A poeta resta o desencantamento lúcido sobre a limitação de seu projeto poético. Entretanto, extrai das próprias contradições e insuficiências a força de sua lírica. A poesia é impossível, só a estrela existe, só existe o impossível. Em Estrela Próxima, o imperativo da impossibilidade, da poesia, do amor, da vida e da morte, toma o espaço da potência, ou seja, ela é geradora, matriz de todos os objetos que aponta. Se tudo é impossível e só o impossível existe, logo as coisas impossíveis existem. Ou seja, o limite da potência é a impossibilidade, assim como o limite da impossibilidade retoma a potência. A estrela oridiana representa também a borda da experiência. Assim como houve a queda do pássaro ao chão, o símbolo da estrela também acompanha o movimento do ideal ao desengano. Sim, Elianto, por exemplo, estrelas trazia a aspiração de nomear constelações, submeter os astros à palavra, buscar estrelas, viver estrelas. Esse otimismo cintilante gradativamente se esvai. O último livro, Teia, contém o ápice do desencantamento, e a estrela é descrita como solitária e impotente. Esplendor estéril, inútil ímpeto, sua luz lúcida é dura explosão. Reitera-se que a imagem da explosão, a tragédia, é um dos eixos centrais de Teia, fechando o ciclo iniciado na manhã que desperta pelo sol novo e fluente de transposição. Parece que a gente combinou. Ele trouxe esse poema. Porque a concisão dela faz com que a gente acabe tendo essa sincronia mesmo. É impressionante, né? Quando você fala de um poema, logo ele já remete a outro. Então, a comunicação entre nós aqui da mesa é fácil, né? Rápido ela se estabelece. E se o primeiro livro é orientado pelo fluxo de vida, o tema da morte é basicamente o fio condutor de Teia. Então, em transposição, começa com a vida. Teia, pelo que eu fiz de leitura e análise, Teia fecha mesmo, é a morte. Presente desde o título e do homônimo poema de abertura, revelando o impiedoso estratagema do destino. No centro, a aranha espera. Selvagem, mais do que confrontar-se com a morte do poeta ou da linguagem, o destino da Teia vem anunciar o final dos tempos, o fim do mundo. Os poemas de Teia reverberam a violência do fogo devorando tudo, o céu rompido, implosões e escuridão. É o ponto de clímax da obra, fim da luz, apagamento da estrela, fim da utopia. Não obstante, os poemas finais de Teia encenam um apocalipse por meio da imagem da luz que se apaga. Contudo, o derradeiro poema da obra completa, Vésper, reacende a claridade que tinha se esvaído a partir da tonalidade de luz mínima trazida por rosácea. Posterior à aurora, ao meio-dia, à meia-noite, Vésper, a estrela da tarde, aclama a hora da maturidade, e sua luz estelar surge como último resquício de iluminação, antes do final absoluto. Vésper. Teve um erro aqui, mas o título daqui e o poema do lado. A estrela da tarde está madura e sem nenhum perfume. A estrela da tarde é infecunda e altíssima. Depois dela só há o silêncio. A maturidade sem perfume de Vésper representa a esterilidade, o fim, de modo que nada mais nascerá. Depois dela só o silêncio. Ao fim, o silêncio que resta constata e expõe o limite de seu projeto poético. E pairando sobre um tempo vazio, nem aurora, nem meio-dia, nem meia-noite, Véspera clama um cenário crepuscular, metáfora do instante suspenso no qual se espera a emergência de um novo espaço e um novo tempo. Mas entre voos e pousos, águas, céus e sangue, há que se destacar que a estrela da tarde, mesmo que infecunda, perdura e não cede ao abismo final. Lá, no âmago da escuridão, Vésper mantém-se altiva, como um farol vermelho no céu, nos inspirando poeticamente a resistência. Obrigada. Desculpa que eu não gosto muito de ler assim, eu prefiro falar, mas espero que tenha dado para entender. Obrigado, Roberta, pela fala.
Vou seguindo aqui a programação, passando a fala para Tânia Yumi Tokairin, falei certo? Isso. A Tânia, ela faz doutorado aqui na casa também em literatura brasileira, ingressou nesse ano. Isso. Sob a orientação do professor Augusto Massi, ela vai falar hoje, o seu título da sua fala é Eurídice Fontela, o Real Sintetizado. Boa tarde, obrigado pela presença, obrigado ao Vanderlei, à Gaia, ao professor Ivan e ao meu orientador, professor Augusto, e outras pessoas que eu conheci já. Eu não estou acostumada, gente, desculpa. Então, o tempo é curto, então eu vou tentar ler alguma coisa e falar alguma coisa. Primeiramente, eu gostaria de explicar que a minha apresentação, ela já tem alguma relação com o que foi apresentado, sem pretensão nenhuma, tá, gente? Mas, assim, o professor Alcides Vilaça, né, fez uma fala esplêndida e fiz várias anotações. Uma que eu acho que tem a ver com a minha apresentação é quando ele diz da questão do espelhamento, né, das referências da Eurídice, né? Ele diz mais ou menos que falar ou do outro, no caso do Eurídice, é para ela ter um mínimo de espelhamento, né? Isso ficou na minha cabeça, porque o meu trabalho faz um diálogo intertextual com o trabalho do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Pela via da própria referência que foi para Eurídice, né? A poesia do Drummond, e principalmente pela poesia de extensão curta ou breve, né? Que eu acho que ela assimilou bastante desse tipo de formatação, construção poética do Drummond. E em relação ao professor Paulo Henriques Brito, né, que fez também uma explanação muito interessante sobre a questão da análise formal, né, da construção, a questão das rimas, dos tipos de versos que ela usava e tal, que é muito difícil de se fazer, que a gente não costuma praticar, mas que, na relação com a poesia de extensão curta, né, também é bem interessante fazer, porque, embora eu não tenha tanto essa habilidade para fazer esse tipo de análise, mas, assim, a poesia de extensão curta da Eurídice, ela é muito limpa, né, então ela tem essa preocupação com a forma, com a construção visual do poema na folha, né, na superfície, e disso também advém essa questão formal, né? Mesmo quando o poema é muito curto, onde ela não trabalha tanto com o ritmo, né, com a questão da métrica, mas ainda assim existe essa preocupação com a forma que é muito acentuada, né? Bom, eu vou ler agora alguns trechos só para que vocês entendam um pouquinho melhor. Bom, as influências filosófico-drumondianas que eu dou e que estão relacionadas com a questão do real sintetizado em Eurídice Fontela. Então, o título desse artigo procura deslocar a um segundo plano a questão do hermetismo, comumente ligado à poesia da autora de São João da Boa Vista, a fim de entender como que a escritora dialoga com a filosofia e, de um modo intertextual, com a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então, por esse caminho, encontramos a possibilidade de deslindar traços do processo criativo e construtivo da poeta em determinados poemas curtos, os quais foram selecionados com o objetivo de mostrar como alguns aspectos ou certos aspectos da realidade formativa, intelectual e estética da autora são sintetizados expressivamente em seu trabalho. Entendemos assim, como pondera Marilena Chauí, autora do prefácio de Teia, último livro publicado em vida por Eurídice Fontela, que a poesia euridiana não é pretensamente filosofante, no sentido de pretender fazer filosofia através da poesia, ou, quem sabe, de fazer uma poesia meramente pautada por temas filosóficos. O que a poeta faz, e de maneira similar a Drummond, é uma poesia que traz internamente elementos e especulações fundamentados na filosofia.
Observe, então, a pensadora. Aqui é o trecho inicial, né, do prefácio da professora Marilena Chauí, do livro Teia. Aqui ela diz sobre Teia: beleza pura de quem não passa intacta pelo mundo, mas também a beleza e seu além. Isso é um trecho do poema da Eurídice, né? Isso é o que a poesia de Eurídice Fontella é. Donde que essa poesia não é metafísica, como querem alguns, não é feminismo, como imaginam outros, não é filosofia nem tomada de partido. É palavra pensante e pensamento falante. É poesia. Observa-se que, ao tematizar Drummond através de seus poemas, Eurídice Fontella está a poematizar a própria poesia e o seu fazer. Esteticamente, essa metapoesia euridiana é sintetizada em pequenos formatos, frutos da sua atração pela construção concisa drummondiana, daquelas, abre aspas, onde não sobra nada, como ela mesma afirma em sua biografia póstuma escrita por Gustavo de Castro. Um exemplo categórico é um poema do livro Rosácea, de 1986, da seção Lúdicos, cujo próprio título é maior do que o próprio poema, no qual a poeta versa, simultaneamente, sobre a existência e sobre a linguagem poética, de uma forma concisa e aparentemente direta. Que é esse poema. O que me chamou a atenção, principalmente nesse poema, é o tamanho do título, né? O título é autoexplicativo, não, né? E o poema, na verdade, é um terceto, né? Mínimo, e que está numa gradação, né? Do maior verso para o menor. O que é da metafísica, entre parênteses, ou da metalinguagem. O que é. Nesse poema mínimo, a autora se vale de uma referência conhecida, a da linguagem popular plenamente difundida como uma brincadeira de adivinhação, que metaforiza o sentido metafísico do próprio fazer poético. A estrutura formal e o conteúdo textual resultam em um quebra-cabeça, tão engenhoso quanto simples, isto é, transpõe uma ideia complexa em um jogo visual, sonoro e linguístico que joga com a própria ideia da adivinhação, da qual se originou o poema. Trata-se, de fato, de um metapoema filosófico que propõe ao leitor esse jogo de palavras cujos sentidos são ilimitados. O que é o que é. Mas, ao contrário da brincadeira, não se tem nenhuma pista daquilo que se supõe questionar. Não há nenhuma descrição depois da pergunta fundamental. O que é o que? Perguntaríamos, então. Perguntar-se-ia o leitor. O título é ambíguo, pois sugere duas vias de acesso ao poema. O do sentido metafísico, isto é, pela filosofia, e o do sentido metalinguístico, ou seja, pela linguagem. E permite ainda a interpretação desse questionamento como uma analogia linguística do próprio processo de deslindamento da poética euridiana, cuja concepção pressupõe uma trama fechada, tomando aqui um termo adotado pela pesquisadora Clery Aparecida Biotto Buccioli em seu livro Entretecer e Tramar uma Teia Poética, a poesia de Eurídice Fontella, que foi publicado... É uma dissertação de mestrado que depois a autora publicou pela editora Ana Blume e FAPESP em 2003. Hakira Osakabe, em um ensaio dedicado à poesia euridiana, por um caminho diferenciado, propõe uma concepção poética da poesia com base no pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer. Assim como a vontade, a poesia é fluxo, mutabilidade, uma contínua mobilidade e um impulso também cego, tanto que convoca todos os sentidos e não a intelecção racional. Tal como a vontade schopenhaueriana
Ela não é o supérfluo nem o contingente, ela está no centro mesmo da linguagem. Logo, a poesia não é uma atividade marginal da ordem da exceção. Ela é essencial à linguagem, pois é o lugar onde esta se realiza, por excelência, já que aí ela se efetiva em seu grau máximo, a palavra pura. Ora, a única palavra que se cumpre na sua translucidez é a palavra poética, fluxo puro, que flui e não se controla, que é exatamente o que é. Experiência que se dispõe perigosamente ao sujeito, mas que se desfaz dramaticamente na sua própria precariedade. É a palavra providencialmente obscurecida pela própria impossibilidade. Por isso, um poema fixado pela razão morre e mata em nós o sentido de sua própria novidade. Em relação à questão das influências filosóficas na obra da Eurídice, ela, como todos sabem, né, ela fez filosofia aqui na USP, se graduou em filosofia, não seguiu carreira de filósofa nem nada, mas a gente vê que existe, né, essa carga metafísica na poesia dela, que vem também via Drummond, né? Porque o Drummond também possui essa poesia não é uma poesia filosofante, mas é uma poesia que apresenta elementos da filosofia e que é similar ao que a Eurídice faz também. Então, seguindo a argumentação do pesquisador, Akira Okasabi, não há palavra poética autêntica se esta é produzida pelo fluxo da pura racionalidade. Entende-se assim que, por uma ótica schopenhaueriana, a representação não condiz com a verdadeira natureza da poesia. A representação das coisas, né? Sendo esta guiada pela vontade, fator determinante para uma criação original. Contudo, a vontade, sendo privada da razão, liberta a palavra do seu sentido original, comum. Libera o movimento expressivo da linguagem poética, ultrapassando as vias do bom senso linguístico, instaurando um espaço imaginário. Permite o alcance existencial do próprio objeto literário. O que é o que é? Entende-se por essa constatação que, se ocorre esse tipo de poesia calcada na realidade direta em seu sentido literal, como nós vimos, por exemplo, no poema Herança, né, em que ela literalmente fala da herança, digamos assim, ou mesmo que seja uma herança imaginária, mas retrata a pobreza, né, com a qual ela conviveu. Então, nesse sentido, existe uma realidade presente naquele poema. Mas são momentos tão raros que não podem ser qualificados como uma marca significativa na obra euridiana, pois não constituem em si uma poética. A poesia de Eurídice Fontella está sintetizada numa realidade imaginária. Pode-se dizer que se trata de um real sintetizado na busca obstinada pela palavra poética em sua valorização primeira e última. Então, nesse sentido, aqui lembrando as falas dos professores, né, ela trabalha com um repertório mínimo, né, ela busca em temas bem específicos e sempre retomando esses mesmos temas ou palavras, né? E a partir disso ela vai criando a sua poesia e além disso, em relação à forma, né? Assim, fazendo uma analogia com a escultura, por exemplo, ela vai desbastando, né, aquele material que ela tem até o mínimo, né? Então ela vai, por exemplo, como esse poema que está aí, ele parece que ela pegou alguma coisa, essa ideia, né, da metafísica ou da metalinguagem, e foi desbastando, foi dando uma formatação. E vocês vejam que tem uma formatação meio que triangular, né? Forma uma espécie de triângulo ali. Os 3 versos que compõem esse poema, que eu chamaria até de minimalista, né? Bom, então, a literatura, como reflexo da vida do autor, é, portanto, uma ideia a ser rejeitada, porquanto entende-se que a ficção ou a poesia, mesmo mesclada a um contexto histórico determinado, sempre extrapola os sentidos da realidade pela própria funcionalidade peculiar da linguagem literária, especialmente a da poesia, cuja essência encontra-se exatamente na transformação criativa da linguagem.
aqui uma pequena citação do professor Hakiro Sakabe. Do ponto de vista da autora, a palavra poética extrapola em muito a visão da linguagem como representação de algo que antecede. Sim, a palavra poética é criadora de si mesma e a si mesma se consome, porque, ao dizer-se, ela esvai-se na sua própria vitalidade. É condição de sua própria precariedade. Agora eu vou passar para alguns poemas da Eurídice, em que ela mostra essa relação, esse diálogo intertextual com a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Vou pular várias partes aqui, infelizmente, mas vamos lá. Bom, verifica-se nos casos dos poemas aqui selecionados que o dado real se torna explícito na poesia euridiana, visto que visa homenagear um escritor renomado. Aí a questão do espelhamento do outro, né, que o professor Alcides Vilaça falou, que às vezes ela faz. Com Drummond, ela fez vários poemas onde ela cita realmente, literalmente, né, o nome do Drummond, homenageia o Drummond, faz releituras de trechos de poemas do Drummond. Então, nesse sentido, é um dado da realidade, né? Da realidade intelectual e literária da autora, das suas leituras, no caso. Então, nesse sentido, não são poemas assim de difícil entendimento, bastando para isso que se conheça minimamente a poesia drummondiana, né? Isso é necessário, no caso, para entender o seu humor irônico, os trocadilhos e o jogo de palavras dialógico com a produção do poeta itabirano. Há alguns poemas de extensão curta em que o autor demonstra essa relação dialógica entre o conteúdo referencial drummondiano e o questionamento existencial. Um deles, em especial, ainda pertencente à seção Lúdicos de Rosácea, mescla a ironia e a sensação de fracasso, que é esse poema CDA, Carlos Drummond de Andrade, Imitado. Então, ela faz questão, né, de enfatizar, de fazer essa espécie de paródia. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Aqui, o sujeito lírico parodia outro sujeito lírico, aquele do poema de Sete Faces, que abre o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, de 1930. A autora está se referindo à penúltima estrofe desse poema de Drummond, uma das mais conhecidas dentro da sua produção. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aí o original, no caso do Drummond. Note-se que ambos os sujeitos líricos não veem saída para sua condição existencial. Não bastaria mudar de nome, nada se resolveria mesmo. O único jeito de encarar o mundo seria proclamando, como o anjo torto, no verso final do terceto que abre o poema drummondiano, abre aspas, vai, Carlos, ser gauche na vida. Da mesma maneira, o poema oridiano abre com um verso que já denuncia o fracasso do eu lírico. Ó vida, triste vida. Não há perspectiva de mudança quando se diz uma frase dessas, e o verso que faz o fechamento do breve texto poético é categórico quanto a esta perspectiva. Dava na mesma. O título do poema revela o jogo irônico da imitação criado pela autora ao dialogar com o poema drummondiano. O componente filosófico, muito desenvolvido em Drummond, e nem sempre fácil de assimilar também, está presente na poesia de Eurídice Fontella. A reflexão a respeito da existência humana, disfarçada em palavras esculpidas semanticamente, dispostas no espaço em branco do papel, valorizando-o sempre como parte do texto e da sua visualidade, de sua existência não apenas verbal e sonora, mas metafísica. O questionamento existencial se faz em torno da própria poesia, do seu fazer como um ato de coragem, como crença.
O pesquisador e tradutor da obra de Eurídice Fontella para a língua francesa, Márcio de Lima Dantas, observa a esse respeito que... Depois dessa citação eu já termino. Abre aspas. Com efeito, a categoria de espaço foi incorporada à poesia de Eurídice Fontella através de um bem astucioso artifício, a diagramação das palavras, dos versos e das estrofes no espaço em branco do papel. O branco da página funciona como um lugar capaz de engendrar, através de diversas modulações, não apenas o silêncio ou uma pausa requerida pela semântica do poema, mas também toda uma sorte de significantes que contribuirão para a consecução do signo poético, o qual, por sua vez, será o resultado da leitura dos poemas, audição, e da espacialização do texto no papel, visão. Tem outros poemas, mas no caso não há tempo, então eu termino aqui. Obrigada.